A gente volta a falar a respeito da tragédia que aconteceu na cidade de Piracicaba. Nós vamos conversar agora com o Roberto Peterka, que gentilmente aceitou nosso convite. Ele é consultor aeronáutico e perito em acidentes aéreos, com experiência aí, vasta no assunto. Em primeiro lugar, Roberto, muito obrigado por estar conosco agora. Boa tarde, Gustavo. Estou à disposição sempre, lamentando que mais um acidente, né? Sim. Pelo que você avaliou até agora sobre essa tragédia, Roberto, é possível traçar pelo menos algumas suspeitas da causa desse acidente? Sim, são variáveis. É lógico que no momento não dá para se definir o que contribuiu para esse acidente. Seria leviano afirmar uma coisa ou outra, certo? Mas pelo que nós temos visto, pelo que vimos na filmagem, o avião, o piloto perdeu o controle, ou seja, ele tomou uma atitude anormal, que isso daí que vai se ver aonde vai, o que levou a isso daí, e como você falou mesmo, né, quanto mais próximo do solo, menos tempo tem o piloto de reagir. Todo piloto é treinado para toda e qualquer situação, para contornar uma emergência, só que mais próximo do solo é muito rápido, porque o piloto tem que identificar e adotar as medidas. Essa mesma emergência, possivelmente em altura, em grandes altitudes, seria a recuperação normal. Agora, o que pode ter ocasionado para ele fazer essa rolagem que entrou e entrou que no nosso jargão ele perdeu a sustentação e no nosso jargão ele entrou em faca, ou seja, ficou em pé. O que é um avião? O avião nivelado, ele tem o peso dele e, ao mesmo tempo, das asas, ele tem a sustentação. À medida em que ele inclina as asas, o peso permanece o mesmo e as asas perdem sustentação. E aí ele vai, e aí lógico que o peso se torna maior do que a sustentação e ele vem para o chão e vai colidir e é uma desaceleração que o corpo humano não resiste. Agora, o que pode ter levado a esse ponto? O peso, o desbalanceamento, ele estava carregado, mas o combustível que ele estava, mesmo na sua capacidade total, disponibilizaria algum vaga para levar alguma carga. Ele estava com os 7 passageiros, né, 7 pessoas, ele é para 10 pessoas, e então o que pode ter acontecido é justamente o fato de um motor direito no caso, aliás, minto, motor esquerdo, que é o que a gente chama de motor crítico, certo? Pode ter tido algum problema e ao ele acelerar o motor direito, ele faz a inclinação para a esquerda e pode ter ultrapassado o seu limite de inclinação. Outra coisa, pode ter tido uma trava de comando, por um motivo qualquer, travou um dos comandos e ele não teve como sair dessa daí. Pode ter uma quebra do cabo de comando, enfim, são variáveis muitas que toda a investigação vai ter que identificar quais as variáveis, analisar e ver se essa variável esteve presente, aí ou descarta ou aceita essa variável como contribuinte para a ocorrência desse acidente. Ô Roberto, uma informação que chamou muito a atenção foi que a aeronave teria passado por manutenção ontem mesmo. É possível, na sua experiência, que algo tenha saído errado com a manutenção ou isso é descartado? Não, não é descartável. Aquilo que eu falei, tudo é possível nesse momento. Inclusive uma inversão de comando, uma inversão de comando, inversão do cabo de comando, e aí quando o piloto pensou que estaria fazendo uma coisa, estava fazendo exatamente ao contrário, que levou a isso daí. Isso pode, a falha humana está em todos os locais. Não dá para se descartar exatamente, aliás, não dá para se descartar nada nesse momento. Sim. Tudo tem que ser analisado. Agora, sobre a aeronave, né, o modelo King Air B200, é considerado um modelo muito seguro, correto isso ou não? Sim, é um modelo que de décadas de fabricação. A gente costumava dizer, comparando, que o
o King o da linha, que era da Pitt, passou para a Raytheon, agora é Textron, seria o nosso Jeep, tá? Ou seja, enfrenta qualquer trabalho, qualquer coisa, suporta qualquer coisa, e então ele é muito robusto. Sim, inclusive, né, aguentaria aí essas viagens a longa distância, que era o caso do que ia acontecer, com muita potência, o que os especialistas falam até o momento. E o que chama a atenção também, Roberto, é o tempo da aeronave, né? O ano de fabricação 2019, considerada muito nova, o que deixa a situação ainda muito mais estranha. Para a gente arrematar esse assunto de alguma forma, você já até pincelou em alguns pontos essa questão, mas é mais provável, com as informações que a gente tem até o momento. Isso aconteceu hoje de manhã, é muito recente, depende ainda de investigação. Mas, avaliando as imagens e o que aconteceu, se trata de uma falha na aeronave ou uma falha humana, na sua visão? Bom, veja bem, a falha humana está presente em tudo, tá? Porque é o humano que planeja, que projeta o avião, é ele que conserva, é ele que opera. Então, quando a gente falha humana, não é que ele quis falhar. Então, a falha humana está presente, seja na manutenção, seja no piloto que não teve tempo de tomar uma atitude. Porém, aparentemente, pode ser uma falha que nós chamamos de falha operacional, levando em conta peso, balanceamento do avião, tudo isso, ou até de manutenção mesmo, como eu mencionei, certo? Pode ter sido um motor que perdeu a potência, pode ser que o piloto tomou uma atitude não adequada, enfim, todos, nesse momento, não dá para se dizer uma causa só ou uma variável, um fator contribuinte. São inúmeros que tem que ser analisado um por um. É um quebra-cabeça, você vai ter que analisar as caixas pretas dele, o que falhou. Uma caixa preta tem a conversa da cabine, a outra caixa preta tem centenas de parâmetros do funcionamento de todo o avião, até quando um passageiro acende uma luz, acusa fica registrado nessa chamada caixa preta, que são laranja, tá? Para serem localizadas, é chamado caixa preta por esconder as informações, mas elas são laranjas para serem facilmente visualizadas. Tá, ok. Roberto, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista e assim que possível a gente volta a te acionar. Espero que o senhor fale com a gente novamente. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, tá? Gustavo, eu estou à disposição para ajudar no que for possível.